Ah, essa música é muito boa, Sol. Ganhou o Oscar, né? Não, mas é bonita. Quer ver? Tem uma parte que ela dá uns gritos. Depois ela berra e eu vou escutar ela berrar. Segunda-feira a gente está aqui com um sorrisão no rosto por estar pertinho de você, para passar essa tarde, esse comecinho de tarde aqui do seu ladinho. Só que antes a gente vai refletir um pouquinho para alimentar a nossa alma e o nosso coração. Algumas pessoas, elas acreditam nas coisas que elas ouviram, outras pessoas acreditam naquelas coisas que elas viram, e tem aquelas pessoas que acreditam na própria fé. Em qual dessas pessoas você se encaixa para continuar em frente, hein? Acredite que Deus está com você. Acredita mais no seu coração também. Esse é o nosso toque de hoje, Zóio Verde, que tem no programa. Sol, políticos derrotados nas últimas eleições se aposentam e ganham até R$32 mil. E Toffoli barra ação contra aumento do judiciário. Começa a semana tirando as suas dúvidas aqui com a gente no programa. Por isso você pode participar e também tem os prêmios. O Face, um kit Tracta para você ficar mais linda. Você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar e você concorre, tá bom? Sexta-feira tem esse sorteio e no Instagram também para sexta tem um kit Polipet para o seu bichinho de estimação. Curtiu a postagem, marcou 2 amigos, você concorre também. E Sol, pega lá pra mim, por favor, que eu esqueci. Ah, ele sempre esquece, não tá aqui. Ah, tá aqui. Tá aí sim, é bem amarelo, né? Que eu esqueci que eu sou amanhã eu não mesmo. vou pegar, se vocês... Ai, não, prometo que amanhã eu não esqueço, tá bom? Pra quem participar ao vivo, ligando, conversando com a gente aqui, 2 pares aqui, olha que bacana, de ingressos VIP pro Carnaval dos Barões, no Sítio Serimbura, do dia 1 a 4 de março. Tem Lucas e Priscila, a banda Sir Jack, Brilho no Olhar e também DJ. Tudo isso pode ser seu, então. Você liga e faz sua pergunta ao vivo e concorre. Bora aprender bastante, porque hoje aqui no programa é dia de dicas de saúde. Você ronca? Nossa, Solange, é assim, eu acho que sim, porque às vezes eu acordo com o meu ronco. Fala assim, eu não sei se eu ronco porque eu estou dormindo. Não, tem gente que acorda com o próprio ronco. Agora, tem muita coisa, brincadeirinha de ronco, pessoa briga, mas existe o lado sério, né? Alguns dados sugerem, Luquinha, que mais de 20% dos indivíduos adultos e 50% dos homens acima de 60 anos, eles roncam. E isso pode prejudicar a saúde de alguma forma. Por isso que a gente vai conversar sobre isso, que para vocês, às vezes, é normal. Sempre ronquei e eu acho isso comum. Será que é mesmo? Quando é normal, né? Meu ex-editor faleceu roncando. Ela está aqui para nos orientar, a otorrinolaringologista, linda doutora Rose Marçal. Ei, doutora, linda mesmo. Ela não é linda? Eu delícia estar aqui. Delícia você bom. tá. Obrigado. Obrigada, doutora Rose. Obrigada. Eu estava lá fora conversando com a doutora Rose, Luquinha, aprendendo um monte sobre ronco. Eu falei, doutora, afinal de contas, o que é o ronco? O que é, Rose? Bom, o ronco é o som emitido pela vibração de toda essa mucosa e musculatura de faringe. Mas o ronco basicamente significa obstrução à passagem de ar, né? Significa que você está tendo alguma obstrução no caminho, que pode ser desde o nariz até a região de palato, pode ser barriga, pode ser gordura nessa região. Quer dizer, tem inúmeras causas para esse ronco. E como é que a gente sabe se, por exemplo, se eu estiver roncando, se meu ronco é normal? Existe ronco normal? O ronco nunca é normal. Ronco significa que tem alguma obstrução. Tá. Agora, você pode ter também a apneia. A apneia, assim, o ronco são paradas, né, de respiração, é barulho. A hipopneia é quando é uma parada mais menor que 10 segundos, mas que já chega a cair a oxigenação. E você tem a tal da apneia, que é uma parada de respiração acima de 10 segundos, que é quando você está roncando e você, ou não, às vezes nem sempre tem ronco, e você para. É nessa parada que existe o grande risco de cair a oxigenação e com isso você tem muitas consequências da apneia. Então, assim, ronco é um problema muito social, né? Aquela coisa, não deixa o outro dormir e tudo. Mas a apneia é um problema real para o indivíduo. Pois é, a Vanessa tá falando aqui no Face, eu comentei com a doutora, viu, Vanessa, que ela separou do marido por conta do ronco, que estava prejudicando a saúde dela, porque ela não dormia, e o marido não quis tomar cuidado, ela separou. E olha que interessante, a Gabriela comenta aqui também sobre o marido, né? Ela fala assim, meu marido ronca bastante, mas não tem briga entre eles. Tem a perguntinha para você, não tem, tá né, espelhada. Mas aí ela diz que não tem briga, mas ela quer saber o seguinte, pelo barulho do ronco, dá para saber onde que é o problema?
Não é tão simples assim. Até porque você pode ter apneia sem tanto ronco. E às vezes a pessoa... Engraçado que antigamente, essa história de ronco, apneia, veio de uns anos para cá, até porque antes não tinha computador, não tinha exame, não tinha nada. Então você achava assim que só aquele paciente obeso, gordo, idoso, que tinha apneia. E na realidade não é. Às vezes você pega uns casos de paciente jovem, um paciente magro que tem um ronco. Então, assim, pelo barulho só, você não consegue ver. Um sinal de alerta é assim, quando você ouve que a pessoa está fazendo paradas de respiração. Entendi. Quando ela está fazendo barulho, de repente ela trava realmente. Aí tem que tomar cuidado. Bom, nós vamos falar dos tratamentos para o ronco, se existem os tratamentos, quais as técnicas mais modernas e o caminho que você deve tomar. Será que para de roncar, Luquinha? Tem gente falando assim, por que quando eu bebo cervejinha ronco mais? A minha filha de 8 anos ronca. É normal ou não? A gente vai ajudar você. Um beijo para a Sueli, querida, que está assistindo a gente. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O vazamento de dados sobre uma investigação tributária envolvendo o ministro Gilmar Mendes gerou aí um movimento entre congressistas e ministros do STF para discutir um projeto de lei com o objetivo de limitar os poderes de atuação da Receita Federal. Nós vamos aos detalhes com Israel Goldenstein, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também, nosso amigo aqui do Falando Nisso. Se concretizada a mudança, ela poderá causar, Sol, impacto no modo como o fisco tem cooperado com grandes investigações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, a exemplo da Operação Lava Jato. Segundo o Estadão, apurou que alguns ministros do Supremo reprovaram durante o almoço a atuação da Receita, que elaborou o relatório apontando possíveis atos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência por parte do ministro Gilmar Mendes e também de alguns familiares. Dos 11 ministros, 7 estavam no encontro. O presidente do STF, Dias Toffoli, disse ser necessário delimitar o modo como age a Receita. Solange. Pois é, só nós, pobres mortais, né, e humanos, é que devemos ser fiscalizados? Fica essa pergunta. Na minha opinião, estão rasgando o artigo 5º da Constituição, né, que diz o seguinte: somos todos iguais perante a lei. E a Receita Federal liberou hoje o download do programa para declarar e enviar o Imposto de Renda 2019. O programa está disponível. Coloca o site para a gente aqui, Cris, por favor. No site aqui da Receita, que a gente vai colocar na sua telinha, tá? A gente vai colocar esse site, então, daqui a pouco, durante o programa, só para não atrasar mais. 14 países participam da reunião de crise sobre a Venezuela. As atenções estão voltadas para os discursos do Brasil, Colômbia e Estados Unidos. Ontem, militares brasileiros montaram uma barreira de contenção em Pacaraima, perto da fronteira com a Venezuela, depois que os manifestantes venezuelanos atiraram pedras na zona de conflito. A gente acabou de receber um áudio agora do repórter Bruno Pérez, que está lá na divisa entre Brasil e Venezuela. O Luquinha vai soltar para a gente e a gente tem as imagens. Por favor, Lucas. Olá, boa tarde. Aqui em Pacaraima, tudo sob controle até então. A fronteira está controlada do lado brasileiro, fronteira aberta, porém com a presença da Polícia Rodoviária Federal por ali. A Força Nacional também está circulando pela cidade e os manifestantes não se aproximaram hoje devido a esse bloqueio, a esse controle por parte da Polícia Rodoviária após ontem um confronto trazer medo e muita agitação aqui nessa área de conflito, nessa área da fronteira. Então hoje a população de Santa Helena, os venezuelanos, não conseguiram se aproximar de onde está o bloqueio da Guarda Nacional Bolivariana. Então, como não há esse contato nem mesmo visual agora, porque as pessoas foram recuadas, então quer dizer, o venezuelano ia até a ponta na divisa, de fato, e agora não, está um pouco mais para cá, não podem passar. Aliás, podem passar um a um algumas pessoas que ainda atravessam pela trilha. Agora eles não querem deixar que muitas pessoas passem de uma vez só para se aglomerar, para dar tumulto e começar de novo a provocação por parte de venezuelanos contra a Guarda Nacional daquele país. Pois é, uma situação triste que todo mundo mesmo está acompanhando de perto e foram queimados alguns caminhões aí de ajuda humanitária, viu, Luquinha? Perfeito, Sol. Bom, para quem já está se preparando aí para pegar a estrada nesse carnaval,
todo cuidado é pouco com a manutenção do carro, mas também para a saúde. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar foliões sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 130 milhões de preservativos serão distribuídos em todo o país durante o Carnaval. Bora conversar então com o Israel Goldenstein sobre a estrada neste momento. Quero conversar um pouquinho a princípio da Dutra. Tudo tranquilo por lá? Olha, Lucas, para quem segue no sentido Rio de Janeiro, a situação é bem complicada nesse momento no trecho de Caçapava. São pelo menos 3 a 4 quilômetros de lentidão. Começa ali entre os quilômetros 125 e segue até pelo menos a altura do quilômetro 121. A CCR Nova Dutra, a concessionária responsável pela rodovia Presidente Dutra, informa que na altura do quilômetro 121 há um veículo quebrado sobre o acostamento. A Polícia Rodoviária Federal ainda não informou se isso foi ocasionado por um acidente ou uma pane mecânica. Além disso, também tem um alerta da Polícia Rodoviária Federal, Lucas, porque chove muito nesse momento na Dutra, principalmente entre as cidades de Taubaté, Caçapava, São José dos Campos e também em Jacareí. A chuva é intensa, vale atenção para quem segue pela rodovia Presidente Dutra em ambos os sentidos para evitar os acidentes que são comuns nessas condições climáticas. A rodovia dos Tamoios, que é o principal acesso para quem desce em direção ao litoral norte paulista, em direção a Caraguatatuba, nesse momento com chuva em pontos isolados também, entre Caraguatatuba e também o trecho de Paraibuna. Também há obras entre os quilômetros 64 e 65. Vale atenção também porque a Tamoios, Lucas, será interditada nessa madrugada entre 1 às 5 horas da manhã, entre os quilômetros 63 até a altura do quilômetro 80. A concessionária Tamoios fala que essa interdição é necessária para a passagem de um veículo de carga especial. Portanto, rodovia dos Tamoios nessa madrugada, segundo a concessionária responsável, estará interditada entre os quilômetros 63, entre Paraibuna até Caraguatatuba. Lucas. Obrigado, Israel. Bora falar então sobre o tempo. Qual é a previsão para agora à tarde? E é de chuva forte em quase toda a região. Então prepara aí, viu? Em Campos do Jordão, a máxima é de 27 graus. Previsão de chuva agora à tarde por lá e também aqui no Vale. Máxima de 34 em Taubaté e Jacareí e 35 em Lorena. Tarde muito quente também no litoral norte. Máximas de 35 em Caraguá e Ilhabela, com previsão de chuva forte também. O mesmo aqui em São José dos Campos. A temperatura vai cair, gente. Fique feliz, Solange. Sexta-feira, a máxima chega a 23 graus, ou seja, você vai pular carnaval mais fresquinho, viu? Com chuva também e trovão, então cuidado, por favor. E no próximo bloco, o ministro Dias Toffoli barra ação contra aumento do judiciário e a gente já comenta com você também sobre isso. E claro que aqui no programa, toda segunda-feira, é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca com o Dr. Sorriso. O carnaval está chegando e tem gente pensando em sair beijando todo mundo na boca. Será que tem algum problema? Será que você pode pegar alguma doença? Daqui a pouco no programa Falando Nisso, vou tirar as suas dúvidas. She tells him, ooh,